Muita gente deixa de avançar não por falta de talento, mas por se sabotar. Ideias, sugestões, pensamentos contrários daquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas uma pergunta aqui para nós: o que tem te sabotado? Eu sou Beatriz Canguçu. E eu sou Matheus Canguçu. O nosso propósito é te empoderar a se tornar um líder curado, corajoso, correto e convicto. E assim, com paz, viver o seu propósito com progressão e prosperidade. Eu vejo que muitas pessoas têm até bom coração, boas ações, têm boas intenções. Têm uma fé real naquilo que quer ser desenvolvida na sua vida como liderança, como um bom líder. Mas eles mesmos se sabotam. Então a gente quer conversar aqui hoje para que nós venhamos auxiliar naquilo que talvez tenha parado aquilo que Deus tem para a sua vida. E muitas das vezes essa autossabotagem, a gente vai falar também mais ao decorrer aqui da nossa conversa em detalhes, mas é um lugar, às vezes, que vira um ciclo, né? Na vida da pessoa. É vicioso, né? Vira um ciclo. Por quê? Você tem uma ideia, você tem um projeto, você sabe se tem aquela habilidade, aquele talento, mas é algo que te para. Uma circunstância, uma questão, uma situação. Aí você já começa a falar, não é tão assim. Talvez você tenha um projeto, uma ideia que fala, nossa, se eu desenvolver isso, eu vou chegar nesse lugar. Aí algo te para, aí você fica começa a desanimar, sente culpado porque te parou. Algumas pessoas chamam isso até de estação, né? Isso aí fala que não é o tempo de Deus para minha vida. A gente rotula aquilo que na verdade estamos nos sabotando sem perceber. E aquilo te para, você fala, talvez não seja estação, e aquilo te estagna, e aí você se acomoda. Até novamente iniciar um novo ciclo que você se empolga com algo, quer desenvolver. E faz a mesma coisa. Vem algo e você até tem uma ideia bacana com um projeto, algo que vai gerar progressão e propósito e prosperidade para você. Mas aí entra um ciclo novamente de sabotagem. E isso é delicado porque isso gera muita frustração no nosso coração, né? Toda vez que nós não continuamos algo que nós iniciamos, o nosso cérebro, eu já vi uma pesquisa de alguns estudiosos da área falando que a gente fica com mais medo ainda de iniciar aquilo novamente, porque gera um bloqueio. Então o que nós oramos e o que nós queremos aqui hoje é fazer com que você quebre esse bloqueio na sua mente e você consiga avançar com aquilo que Deus tem para a sua vida e principalmente para a sua liderança. Hoje nós vamos falar de uma história, uma pessoa da palavra que nos traz esse lugar de uma forma tão próxima e tão simples e tão real. E quem é essa pessoa? É Jonas. Nossa, ele tem tanto para nos ensinar. Se você está com a sua Bíblia aí, se você quer acompanhar, eu vou colocar aqui na tela para você também seguir-nos. Jonas, no capítulo 1, nós vamos ler os 3 primeiros versos que diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Olha como que Deus já está dando um direcionamento claro para Jonas, hein? Aqui no verso 3 ele diz: Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Meu Deus do céu. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Eita! Jonas, o profeta fujão. Não sei se você já ouviu falar disso. E aqui, essa é uma história, gente. Esse é o livro da Bíblia que está ali no final do Antigo Testamento. E a gente também dita, né? A gente cita como profetas menores, não por ser de valor, de importância. Não porque ele é pequeno. Não porque ele era pequeno, mas por ser um livro curto. E esse livro você vai ver 4 capítulos, mas é tão poderoso. E se está na palavra, se está aqui presente na Bíblia, porque tem um ensinamento, é algo precioso que o Senhor quer retratar para nós e quer ensinar os princípios dele, a verdade dele sobre a nossa vida. Então, Jonas, em primeiro lugar, a gente começou a olhar aqui nos versículos que veio a palavra do Senhor até a Jonas, né? Então é incrível falar e ver esse lugar, por mais que a Bíblia não destaca isso no início, Jonas era um profeta do Senhor. Ainda mais no Antigo Testamento, Deus falava com o povo através das figuras da liderança, de uma forma pontual. Reis, profetas e sacerdotes. Ele ungia essas pessoas, né? Hoje eu e você temos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus pelo sacrifício de Jesus. E o próprio Espírito de Deus habita em nós, no nosso coração. Mas naquela estação, sem a nova aliança que foi estabelecida em Cristo Jesus, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, vinha sobre, não habitava no espírito das pessoas, mas vinha sobre, executava o que precisava ser executado através do povo de Deus, desses homens que ela citou, essas 3 classes, e depois voltava
porque isso era uma vez ao ano que acontecia. Era muito delicado, muito limitado, e hoje nós temos um privilégio muito grande. Né? Uma vez ao ano com o sacerdote, acontecia assim com o rei, com o profeta, quando Deus queria estabelecer algo, transmitir algo para o povo. E aqui é exatamente isso. Jonas ouvia a voz de Deus. Jonas conhecia o Senhor. E a palavra é tão linda que a palavra sempre traz um pouquinho também da origem, né? Ele veio, da onde que era a descendência dele, o pai dele, onde que ele estava. E a palavra do Senhor veio até ele. Então é incrível que também já traz uma compatibilidade conosco. Talvez você crê em Deus. Talvez você fale, não, até eu ouço a voz de Deus, eu conheço a palavra. Mas quanto que você se prontifica para cumprir a direção do Senhor sobre a sua vida? E aqui a gente tem um cenário muito parecido com aquilo que muitas das vezes a gente vive, nos sabota, de viver o propósito de Deus para a nossa vida com progresso e prosperidade. Jonas ouviu a voz do Senhor, e uma coisa que é bacana aqui, que Jonas já sabia qual que era o chamado dele. Então é incrível, porque ele recebeu uma direção com clareza, assim como Mateus destacou quando ele estava lendo, porque ele entendia, opa, quando eu ouvi a voz do Senhor, não é só para mim, eu exerço o lugar de ser um profeta sobre o povo, qual Deus, um porta-voz da palavra do Senhor que derramar sobre a minha vida para chegar a um outro lugar, a uma outra pessoa, um outro povo, intermediar essa conversa, né? Esse era o propósito, o chamado de Jonas. E é incrível que aqui, quando ele recebeu uma direção com clareza, Deus falou para onde que ele tinha que ir, o que ele tinha que falar. Jonas entendeu, mas e qual que foi a ação dele? Ele foi correr para cumprir? Ele foi correr para fugir. E assim a gente inicia esse lugar. Quantas das vezes eu e você também somos assim? Temos a palavra de Deus, até entendemos, a gente sabe o que é bom, o que é ruim. A gente sabe até o lugar, nossa, eu tenho uma aptidão para isso, eu tenho um desejo de cumprir isso. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso, né? Qual que é a soma que você fala? Como que você desenvolve o seu chamado? Eu costumo falar para as pessoas, quando as pessoas elas têm uma indignação no coração dela, que quando ela compartilha para as pessoas falam assim, beleza, ok, mas para você fica indignado com aquilo. Você também tem outra condição dentro de você, você gosta de fazer aquilo, mesmo que se ninguém pagasse nada para você estar fazendo aquilo, né? Você tem gosto naquilo, você tem prazer naquilo. Alegria. E outra é o hobby, né? Aquilo que você passa tempo ali. Então, se você consegue juntar realmente a resposta para essas três coisas, certamente o seu chamado, o seu propósito de vida está muito estabelecido bom. ali, né? Simplifica, né, gente? Mas bem, Jonas aqui, então mostra, retrata essa realidade. Muitas das vezes a gente quer desenvolver algo, quer o melhor para nossa família, para os nossos sonhos, para nossa realidade, indiferente da sua estação. Você possivelmente quer algo bom para ti ou deseja, ou pelo menos almeja, mesmo que não fale. Mas no fundo você quer, porque também isso é uma semente da realidade de Deus em nós. Nós somos criados, né, imagem e semelhança do Senhor, Ele é um Deus bom. Mas enfim, Jonas aqui recebeu a direção, mas ele fugiu. E sabe quando? Nós lemos os 3 primeiros versículos do primeiro capítulo, ele vai para esse barco, e aí continua a história, tem uma tempestade enorme, e as pessoas estão tentando entender por que está naquela tempestade no meio do nada. Era um cenário tão favorável, por que está tendo uma tempestade? E aí no meio dessa tempestade, Jonas entende, poxa, eu tô nesse meio desse furacão, dessa tempestade, porque eu tô fugindo daquilo que é a direção do Senhor para minha vida. E aí nesse lugar, vem um lugar de correção, ele tem que ir para o fundo do poço, ele tem que ir lá para dentro da barriga de um peixe, um grande peixe engole ele, e nesse lugar ele de repente fala, poxa Senhor, eu tô fugindo da sua voz, eu reconheço quem você é, eu sei qual que é o lugar de propósito para minha vida, eu tô fugindo. E aí quando ele se arrepende, ele tem um lugar de Deus, né, o peixe, aqui a palavra diz, cospe ele para a praia e aí ele vai recomeçar, continuar. Em outras palavras, nós traríamos o lugar de restauração do chamado de Jonas. Muito bom. Quando nós olhamos para a história dele de forma assim simplificada e aplicada para a nossa vida, a gente vê direções claras do próprio Deus, um chamado bem estabelecido pelo próprio Deus, porque é assim que Deus faz conosco, com cada um. Só que a gente negligenciá-lo, a gente vai trazer consigo responsabilidades contrárias também. Consequências, né? Consequências que vai nos prejudicar. E a gente precisa estar muito ciente disso, porque a gente quer passar pano para algumas coisas e fingir que nada está acontecendo. E às vezes, muitos chamados, muitos de nós, talvez pode ser que você esteja passando por isso, sofremos consequências nas nossas vidas por não assumirmos aquilo que Deus nos vocacionou. Nós vemos de forma muito clara a história de Jonas, mostrando algo claro, mostrando uma direção e ele fazendo algo contrário.
tem uma das coisas mais importantes que o evangelho vai retratar para mim e para você, que se chama obedecer. Existem muitas pessoas fora, em outras plataformas, vendendo isso, fazendo, mostrando 20 passos para você poder ter sucesso nisso, 30 passos para você estabelecer progressão, isso. prosperidade. Mas eu te trago algo que é soberano, toca a eternidade, que é obedecer aquilo que a palavra de Deus já está escrito para mim e para você, que é o nosso manual. Então entenda, a responsabilidade dessas consequências nós também precisamos assumir. A gente passa pano para muito dessas coisas que é a nossa sabotagem, mas a gente precisa também assumir porque a restauração faz parte disso. Assumirmos aquilo que nós erramos e não transferir para minha esposa, para o meu filho, para o meu pai, para o fulano, para o ciclano, porque nós temos uma tendência natural e carnal, por conta de Adão, de transferirmos isso, mas que nós não sejamos pessoas, homens e mulheres de Deus, que venhamos ficar transferindo esse peso, essas consequências que na verdade foi uma falta de desobediência nossa. Então, uma falta de obediência. Falta de obediência nossa. Gerou desobediência. Então que a gente possa ter clareza nisso, porque às vezes a gente quer passar, não, tá tudo bem, eu vou avançar. Sim, você vai avançar. É por isso que nós estamos aqui. Mas também a gente precisa assumir a nossa responsabilidade quando nós erramos. Olha, eu errei, olha, eu falhei. Tudo bem, vai ter consequência por isso. Eu fugi da sua vontade para minha vida, da sua palavra, da sua direção. Quantas das vezes a gente vê homens e mulheres não avançando porque não querem assumir sua liderança? A liderança do seu lar, a liderança da sua rotina, a liderança do seu trabalho. A liderança da sua vida. Da sua vida. A liderança ministerial, a liderança dos seus negócios. A gente tem uma tendência de só colocar um título e não exercer a função na realidade da apropriação, da revelação da identidade. As pessoas ficam repetindo padrões, né? E olha que incrível. Jonas só caiu em si, sabe por quê? Porque teve uma tempestade terrível. Ele teve que parar no fundo do poço. Querido, querida, o Senhor não deseja isso para mim e para ti. Nem espera que você vá para o fundo do poço. Ele é um Deus permissível, mas ele não quer que a gente vá para o fundo do poço. Esse não é o plano dele. O plano dele para nós é propósito, com progressão e prosperidade. Mas por que tantas das vezes a gente tem que chegar no fundo do poço para reconhecer, poxa, talvez eu não estou fazendo o que eu tinha que fazer. E Deus tem algo para mim, né? E Deus tem algo para mim e talvez a direção que o Criador tem, que é soberano, reina, é de fato bom e pode cuidar de mim, tem poder e autoridade para fazer muito mais do que eu posso sequer imaginar, e que nem os meus braços, a minha própria força, o meu talento, tudo é finito que a gente conseguir de nós mesmos. Mas algo que o Criador vai gerar na minha vida, que tem propósito e pode também tocar a eternidade, talvez se eu fizer o que ele falar, vai gerar um propósito de bênção, né? E uma observação muito importante dentro do que a Beatriz trouxe. Falando talvez de uma forma irônica, viu, gente? Eu quero trazer uma observação para você que talvez esteja no fundo do poço. Porque nosso lugar aqui é querer fazer com que você vá para o lugar de progresso, para o lugar de paz, para o lugar de prosperidade na sua vida, na sua liderança e na sua vida. Mas se você é a pessoa que está no fundo do poço por algum aspecto, por erros, por falhas, certamente, Deus tem restauração para você. Deus tem uma palavra para você e é por isso que estamos aqui. O nosso intuito, gente, é só fazer com que você vá para o lugar que Deus te chamou. Te empoderar. Esse lugar é o lugar mais precioso que você pode estar. E o inimigo, ele não quer que você esteja. Então, isso daqui é muito precioso para saber que tem esperança para você sim, que está no fundo do poço. E o Senhor está restaurando isso neste exato momento. E muitas das vezes, chegar ao fundo de poço, como o Mateus trouxe, não é para te destruir. É para te acordar. É para falar, vamos sair desse lugar? Vamos avançar para o propósito que eu tenho para ti? E isso que aconteceu com Jonas, no momento que ele caiu em si, se arrependeu, falou, poxa, eu tô aqui, Senhor, não porque você é mau. Porque a palavra diz em Provérbios que o homem escolhe o seu caminho, mas se ira contra Deus. Ou seja, a gente escolhe as nossas decisões, mas aí na hora da consequência a gente fala, ai, Deus, é porque você não é bom. Ah, porque você não me ouviu. Não. Você está cumprindo a direção com fidelidade, com obediência. E aí quando Jonas caiu em si, ele foi cumprir o propósito dele. Mas é incrível, gente, que aí também tem o outro paradigma do outro nível de sabotagem. Jonas foi cumprir o propósito dele. Aí no capítulo 3 a 4 ele foi, prega com fervor, com temor, com empenho, com excelência. Ele vai fazer a missão dele. Ele deu a reviravolta por cima. Nossa, eu vou fazer a missão com super excelência. Aí sabe o que acontece? O povo também cai em si. Entende que, nossa, a gente não quer ir pro fundo do poço e se arrepende. E Jonas cumpriu a missão dele. A missão de Jonas era anunciar para o povo que se não se arrependesse, viria destruição. O que aconteceu com ele, né? Se não obedeceu, não se arrependeu, teve que passar por destruição para se arrepender e retomar, ser restaurado. E aí o que acontece? O povo se arrepende e Deus tem misericórdia, assim como ele tem com a minha e com a sua vida.
que Jonas faz? O que acontece com Jonas no capítulo 4? Jonas se ira contra Deus. Capítulo 4 fala assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, olha só, gente, hashtag drama, nosso drama é de Deus. Não foi isso que eu te disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, pois, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Uau, meu Deus, esse drama aqui, eu não sei se você já fez algum momento, algum momento talvez você já fez, homem ou mulher, não importa a situação. Mas olha que incrível, gente, olha como que é tão compatível às vezes com a nossa realidade. Jonas cumpriu o propósito dele, mas é que tá, o resultado não foi o que ele queria, do jeito que ele queria. Ele falou, eu tô indo pregar para cair fogo do céu, para matar todo mundo? Peraí, não vai cair fogo do céu e matar todo mundo. Peraí, Deus, se você falou que é pra fazer isso, para mim romper na minha empresa, tá, mas os meus colegas de trabalho também vão romper comigo. Eu vou crescer e eles vão avançar junto comigo. Peraí, Senhor, eu vou ser curado nessa questão da minha família, e aí eu rompi, não tô mais na dor, não tô mais na tristeza, mas agora minha família tá bem, minha família não tá se sentindo culpada, parece que eles não se importam que eu consegui romper isso sozinho, eles não estão reconhecendo a minha superação. Quantas das vezes a gente age assim, a gente cumpre o que Deus tem pra nossa vida, mas porque o resultado não é o que a gente quer, a gente se ira contra Deus também. A gente se desaponta, a gente fica frustrado, mas Deus, eu cheguei, eu tô aqui nessa nação, em Portugal, desenvolvendo a igreja, a empresa, sendo fiel à minha casa, servindo a minha comunidade. E as pessoas não estão vindo ao monte me servir também, se alegrar comigo, elas só me trazem problema. Peraí, Deus. E é incrível que Jonas mesmo, ele é tão contraditório. Como que a gente é contraditório com Deus? Jonas fala assim, eu sei que você é um Deus bondoso, compassivo e misericordioso. Por isso que eu fugi. Gente, quantas vezes a gente fala isso? O mesmo Deus bondoso, compassivo e misericordioso que resgatou Jonas dali do fundo do poço, é o Deus que quer te usar para te resgatar outros do fundo do poço. A sua restauração tem propósito. Não é simplesmente para você se glorificar e viver a minha vida. Ok, Deus, te obedeço quando eu quero, estou afim, mas eu tenho o meu plano. Não, é para você seguir o plano do Senhor e assim com paz. Uma pessoa curada. Uma pessoa com coragem, com convicção, que tem princípios corretos. Você carrega paz, e com tanta paz você gera seu propósito, que gera progressão e prosperidade, não só na sua vida, querido, mas em todos aqueles que estão ao seu redor. Olha, eu quero trazer algo para você que pode ser que vai frustrar inicialmente, mas vai fazer todo sentido e vai ajudar você muito. Deus, ele quer que você fracasse nos seus planos pessoais, para que você possa se submeter à vontade soberana dele. Porque enquanto você quiser fazer a sua vontade, você vai ser bem-sucedido com a sua força. E a sua força esgota e ela acaba. Mas quando você entender que os planos do Senhor, eles são soberanos, eles superabundam, tocam pessoas, transformam as pessoas e principalmente toca sempre a eternidade, você vai desejar muito mais. E é isso que o Senhor quer fazer para você. Então, quando você tem falta de clareza no seu propósito divino, você começa a se auto-sabotar, que certamente você possa estar vivendo isso agora. E nós queremos te ajudar com isso, trazendo até passos práticos para que você não caia nesse lugar. E se você vê algum desses passos, falar, nossa, realmente eu estou caindo nisso, você aprenda e traga de forma prática, aplicando isso na sua vida. Nós vamos trazer 5 razões bíblicas, gente, 5 só de destaque, mas dentro delas tem muitas outras, e ora ao Senhor, ora o Espírito Santo, com certeza ele vai revelar sempre a raiz daquilo que ele quer remover para plantar algo novo. Bom, vamos começar. Primeira coisa que nos leva a uma condição de nos sabotar, por falta de identidade. É aquilo que a gente, o nosso slogan, o foco desse canal é gerar líderes com identidade curada. Se você não sabe o que você é, se você não sabe a indignação que você carrega, os hobbies que você carrega, aquilo que é seu talento. Você é bom fazendo e só precisa talvez desenvolver. Exatamente. Sem identidade você não avança no seu propósito. É tão lindo, que a palavra diz, João, capítulo 1, versículo 12, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus.
Eu e você, quando nós nos rendemos, muitas das vezes a gente chega no fundo do poço para entender isso, a gente se rende e fala, Jesus, Deus, eu preciso de você, eu preciso de um Salvador. Mais do que tirar aquela dor, mais do que sair daquele fundo do poço e vir restauração, sabe que eu e você também recebemos? Uma nova identidade. Nós nos tornamos novas criaturas em quem Cristo é. A vida dele, a realidade dele, os pensamentos, a glorificação, tudo que é bom, tudo que é pleno, progressão, prosperidade, nós passamos a assumir. A nossa realidade falível, carnal, vazia, vulnerável, é totalmente reconstituída na realidade dele, a realidade que ele é e tem para nós. Depende, o que depende não para viver isso? O quanto você se apropria disso, o quanto você conhece isso, o quanto você obedece isso, aplica isso na sua vida para gerar o fruto dessa realidade, dessa nova realidade sobre você, naquilo que você faz. É tão lindo que Mateus 3, a palavra vai nos ensinar, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, e a gente vê isso em todos os evangelhos, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, que o próprio Filho de Deus nos mostrou que ele tinha isso bem revelado com ele. Bem definido, né? Bem definido com ele. Quando ele foi ali quando ele estava sendo batizado por João Batista, cumprindo o propósito, cumprindo a palavra, deixando o exemplo para nós, o batismo das águas, teve ali uma manifestação da Trindade, né? O Deus Pai na voz poderosa, o Deus Espírito Santo num lugar de manifestação e revelação, como se fosse a imagem ali da pomba, e o próprio Cristo sendo batizado. E ali o que a palavra diz? Este é meu filho amado e quem me agrado. Querido, querida, você é amado. Você é tão amado que a palavra diz que Deus, porque amou tanto o mundo, ele entregou o seu Filho único por mim e por você. Então a minha oração, a nossa oração, o nosso propósito é que você receba de uma vez por todas essa revelação da identidade de quem você é e chamado para ser, porque a palavra Cristo está disponível, a palavra de Deus e o próprio Cristo traz isso sobre você e quer te revelar ainda mais. E o amor que Deus tem por você não está baseado na falta que você teve aqui nessa terra, mas aquilo que a palavra fala a nosso respeito, né? E você é amado pelo Senhor. O segundo aspecto é por falta de cura. Nós temos muitos sintomas por falta de cura, falta de recebermos essa cura. Muito bom. Eu não sei em que situação você se encontra neste exato momento enquanto você assiste esse vídeo. Talvez você está assistindo sozinho, talvez você está assistindo com alguma pessoa, talvez você está voltando ao trabalho, eu não sei, porque isso aqui está disponível para a gente poder ver a qualquer momento. E essa é a vantagem da rede social. E talvez essa falta de cura, ela está prejudicando você, ela está te sabotando para que você não tenha progresso. Então que você analise dentro de você e pergunte, Espírito Santo, tem alguma coisa que eu preciso liberar? Porque talvez tem comportamentos que você está replicando, que está prejudicando a pessoa à sua volta por amargura, por ausência, por erros, por esse lugar de talvez pessoas que feriu você e você não conseguiu talvez liberar um perdão. Querido, libere esse perdão. Abra a sua boca e fala, eu libero essa pessoa da minha vida. Se você ainda consegue falar com essa pessoa que ela está em vida, eu sempre encorajo os nossos irmãos na nossa igreja, quando ele está com falta de perdão com alguma situação, se a pessoa está viva, para falar com ela pessoalmente, se é possível. Se ela não consegue, porque às vezes a pessoa mora em outro local, pelo menos liga que a gente tem esse acesso. Para mim, o único caso da pessoa não falar é quando a pessoa já faleceu. E sim, quando a pessoa falece, você ainda não liberou perdão, quando você libera isso na sua boca, no seu coração, você está liberado desse lugar e recebe cura. Então talvez você esteja preso nisso, meu irmão. Eu encorajo você, libere-se da sua vida. Quando nós olhamos para Salmo 147, no verso 3, ele diz, ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Amém. Neste exato momento, o Senhor está cuidando da minha e da sua ferida. Amém. Eu tenho questões, você também tem questões. Você lida com pessoas, então nós temos sim decepções na nossa vida. E o Senhor quer sarar toda ferida dentro de você, que talvez nem aos olhos naturais podem ver, mas o Senhor está aqui vendo para poder liberar essa cura sobre você. Então abra sua boca, faça uma oração simples agora enquanto você está nos escutando, mas não deixe passar esse momento. Por falta de correção. Muitas das vezes, quais são esses sintomas, né? A gente quer até progressão, mas a gente odeia ajuste. A gente quer conquistar, mas a gente rejeita processos. Nós não queremos passar pelos processos, porque, gente, vamos ser honestos, o processo dá trabalho, o processo muitas das vezes leva tempo, a gente tem obstáculos ao decorrer do processo. Nós queremos resultados, mas não queremos ser treinados. É algo tão incrível que uma vez eu ouvi um dos pregadores pastores, que é meio que um jargão também no mundo, né, do cristão, enfim, que a palavra de Deus nos ensina. Nós queremos o testemunho, milagre, mas nós não queremos o teste.
E muitas das vezes isso nos estagna, nos auto-sabota. E no fundo, isso está camuflando um lugar de orgulho, um lugar de independência ou autossuficiência, tipo, eu não quero aprender, eu não preciso. Talvez você não fale, expressa isso, mas a sua resistência à correção, a ser mudado, a ser repreendido, revela de fato aquilo, qual que é o empecilho? Por que é tão difícil receber uma correção? E por que para mim uma correção é algo ruim, algo penoso de castigo? Nós estamos falando aqui que correção é fácil, gente, mas ela é necessária. É necessária. Não é porque muitas das vezes quando a gente não tem esse entendimento bíblico, o que a palavra diz? Qual que é o entendimento bíblico? A palavra diz, e tem vários versos na palavra, a gente trouxe aqui alguns, Provérbios 3, 11 ao 12. Meu filho, não despreze a disciplina, a correção do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai ao filho de quem quer deseja o bem. Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é insensato. Provérbios 15, 31, 32. Quem dá ouvidos à repreensão conduz a vida, habitará entre os sábios. Quem rejeita a correção à disciplina despreza a si mesmo, mas quem aceita a repreensão adquire entendimento. Nossa, como que essa ignorância quando a gente aprende da palavra, né? Uau, né? Ou seja, disciplina e correção é doloroso, muitas das vezes é desconfortável, mas a palavra, o que Deus deseja para nós não é um lugar de punição, mas de ajuste para progressão. E se eu e você, e muitas das vezes, como que nós nos sabotamos? A gente falou um pouquinho da identidade. O que é sabotar a identidade? Eu sempre estou esperando, se eu não tenho uma validação de quem eu sou e quem Deus é, eu sempre estou ali no lugar de, eu espero dos outros o encorajamento. Se o outro faz, eu faço. Se o outro me prova que eu vou fazer. Não, querido, quando você tem sua identidade revelada, você sabe o propósito, você ouve a direção com clareza e você avança. Quando eu não tenho cura, tudo te magoa, tudo você reage, tudo você fala, é porque a pessoa fez isso, sempre é culpa do outro, né? A gente transfere, como o Matheus falou antes, vai transferindo. E quando não tem correção, é resistência. Não preciso, não quero, não é assim. Eu vou fazer do meu jeito. Neste lugar, você deixa de crescer. A palavra diz também, que eu acho incrível, também em Provérbios, que no conselho dos sábios, gera progressão para a sabedoria, gera progressão para o avanço. Então, se não há conselho, é um lugar de falta de perdição. Então, cheque seu coração e vê se aquele jeito de falar, é porque eu sou assim, eu prefiro fazer do meu jeito. Arranca isso da sua vida, eu sou assim, vou ficar assim, gente, não permita não, ficar é porque é o meu jeito. É minha personalidade. É minha personalidade. Essa é clássica. Não tem problema. Cada um vai ter seu jeito, sua personalidade, seu design. Deus nos fez assim, ele é muito criativo. Mas, gente, vamos lá. Muitas das vezes é a carnalidade. Exatamente. Muitas das vezes é uma corrente de sabotagem que a gente coloca nessas falas. Transferência, né? De transferir e nos deixa no mesmo lugar, no mesmo ciclo ou estagnados. E o quarto aspecto de autossabotagem que nós vemos, também muito importante, que nós vamos saber, é o medo. Uau. O medo, ele realmente traz uma raiz no nosso coração que ele impede a nossa progressão. Eu costumo dizer que o medo ele é praticamente o inimigo da nossa fé. A fé nossa que é fundamentada em Cristo, a fé que faz nos achegar ao nosso Pai, que nos dá acesso ao Pai. A fé é o que vitaliza isso, né? Mas o medo é aquilo que vem realmente tentar te paralisar. Ele faz você se comparar, ele faz você olhar e ficar paralisado, ele faz você observar tudo e todos à sua volta, mas não consegue olhar para si e para suas qualidades. Ele olha só para os seus defeitos, ele olha só para os seus erros. Ele sempre coloca o medo, gente, pode reparar isso para dentro de você de forma prática. Ele sempre coloca e se? Muito bom. E se eu fazer isso? E se eu não conseguir fazer isso? E se o fulano de tal estiver lá e me atrapalhar? Esse se, gente, ele não é uma coisa para te abençoar. É diabólico, porque é muito sutil. E eu estou falando de algo que acontece nos nossos cotidianos da nossa vida. Então, se você não observar, e se eu não conseguir isso? Na sua mente, nos seus pensamentos. Porque realmente, você tem que olhar a raiz do seu coração, a raiz dessa questão. Por que você está colocando esse se? Alguém te freou, alguém está te prejudicando, alguém está te atrapalhando, alguém está impedindo você de fazer o que você precisa fazer, ou é você mesmo? A maioria das vezes, gente, não são pessoas, somos nós mesmos. A maior luta que nós enfrentamos, às vezes somos nós mesmos. Muito bom. Os maiores gigantes que nós vamos enfrentar, às vezes somos nós mesmos. Forma de pensar, não são os Golias, somos nós mesmos. Às vezes, gente, nem o inimigo é.
Às vezes somos nós com complexos. E talvez, gente, esses complexos ele vem sim de uma raiz, talvez de ausência, né, paternidade, maternal, né, de tios, de pessoas queridas que você gostaria de estar perto e não teve. Eu sei, mas existe cura para você. Existe uma liberação dos céus para você aqui agora. Então, não impeça, não permita que o medo venha parar os projetos que Deus tem para sua vida. Existe algo, uma liderança sólida para você, para que você possa frutificar. A palavra fala lá na parábola dos solos, que é a primeira que Jesus conta, que existe o último solo. Ele frutifica 30, a 60, a 100 por um. Esse vai ser a sua realidade. Essa vai ser a sua perspectiva. Você vai frutificar, meu irmão. Você vai florescer no nome de Jesus. Em nome de Jesus. O medo, ele gera muito lugar de procrastinação. Então é um sintoma ali. Se é aquela pessoa sempre tá depois, aquilo que a gente falou, né? Não é a estação, não é o tempo. Então, se ele não te paralisa de uma forma imediata, ele vai fazer você procrastinar. Quando você olha para 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de medo. Olha só, o medo, ele é um espírito. Não é qualquer coisa, não é um sentimento, é um espírito. Isso é muito sério. Porque se a palavra está assegurando isso para nós, a gente precisa observar isso e dar uma atenção. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não é espírito de medo que Deus colocou no nosso coração. Não é de Deus quando você está com medo e está te parando, porque está parando o projeto dele. Mas ele te deu poder, amor e equilíbrio. Se apega a isso, querido. Amém. Josué fala, Josué capítulo 1, versículo 9, não fui eu que lhe ordenei, não sou eu que estou te dando a direção, que te chamei, que te criei. Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É tão incrível que esse lugar, né, do medo é sempre um lugar da ausência, a ausência da palavra do Senhor, a ausência de fé. Às vezes é o medo de rejeição, às vezes é o medo de não ser validado, às vezes é o medo de falhar, às vezes é o medo de não conseguir o resultado que você quer. Tudo isso, a raiz ali, vai te paralisar e te procrastinar. Você vai deixar de ver muita. É o medo de falar, eu vou ser frustrado de novo, eu comecei um relacionamento e aí não deu certo. Eu vou ser frustrado de novo, não vou começar. E você se isola. Enfim, o que tem te sabotado, o que tem te parado, então o que você tem procrastinado por conta do medo. No fundo ali tem uma raiz do medo e que o Senhor fala, não, eu te chamei para você ser forte e corajoso. Eu te chamo para romper com poder, com amor e com equilíbrio. Ou seja, vai passar pelos processos, muitos deles vão ser desconfortáveis e doloridos, mas você vai avançar. E o detalhe dessa passagem que ela acabou de ler de Josué, nós estamos falando de Josué, que é o líder que substituiu Moisés, um dos maiores líderes da história, e aqui é o início da liderança de Moisés assumindo a liderança de Israel. Então eu estou falando de um homem que estava com medo. Essa expressão, seja forte e corajoso, não é só bonita, legal, e eu sei que muitas pessoas falam ela, mas se você entender realmente o que ele estava passando aqui, ele estava com medo. Era desesperador. Ele estava com receio, ele falou assim, eu não consigo liderar esse povo, Moisés que é o cara. E ele estava na sombra de Moisés, que ele era o braço de Moisés. Só que ele estava assumindo aquele lugar de liderança. Então, você sim é forte e corajoso, porque o Senhor te confiou isso. Se foi o Senhor que te confiou, querido, vá à frente. E quanto mais você se apega de Deus, essa coragem é revelada e manifesta em você. Muitas vezes a gente fala assim, quando eu tiver coragem eu começo, quando eu tiver coragem eu lidero, quando eu tiver coragem eu avanço. Eu inicio isso. Querido, é o contrário. O Senhor fala, vá, faz. Se eu te direcionei, se é o que você tem, avance. E aí, nesse lugar, muito mais coragem. Você se apropria da coragem que foi revelada sobre ti. E o quinto aspecto, para nós podermos finalizar? Falta de temor, de temer ao Senhor. E a falta de temer ao Senhor, sabe o que faz? Leva a gente para um lugar de destruição e perecer. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra diz em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 29:25, o temor do homem arma laços, mas quem confia no Senhor está seguro. A palavra também diz, é um versículo que a gente conhece muito, é uma aplicação para qualquer área das nossas vidas. Saúde, rotina, mental, business. Se você não tem conhecimento de algo, até mesmo dos seus direitos, de conta bancária, qualquer coisa, de um aparelho que você usa, se você não tem conhecimento daquilo com profundidade, você vai perecer. E esse princípio, sabe de onde que vem? Da própria palavra de Deus. A palavra de Deus diz de uma forma bem clara, a palavra o tempo todo nos relata isso. Mas em Oséias 4:6, o próprio Deus falou conosco, né? Está falando, olha, o meu povo perece, aqueles que me conhecem, diz que me conhecem, o que guarda, quer viver o que eu tenho para eles, e me reconhece como Deus. Sabe por que eles perecem? Não é porque eu quero, não. É porque falta o conhecimento.
eles não entendem a revelação da minha palavra, eles não buscam, eles não crescem nisso. E aí, querido, se você não cresce em conhecer o Deus que é magnífico, poderoso, soberano, que é maior do que as suas limitações, do que a sua dificuldade, do que o seu cenário passado, do que das circunstâncias que querem te trazer medo, daquilo que você não sabe, Deus pode te capacitar. Quantas das vezes nós não somos capacitados porque nós não aprendemos a palavra e cremos e obedecemos ela? E aí gera essa ausência de posicionamento e aí não gera progressão. Então, temer ao Senhor, reconhecer que é o mesmo Deus que te deu identidade, que te cura, que te restaura, que traz ajustes, que te corrige, que tira o medo, que te injeta com coragem. É o Deus que quer que você avance com o seu propósito para um lugar de progressão e muita, muita prosperidade em todas as áreas da sua vida. Amém, querido? Você foi abençoado com essa palavra? Eu oro para que você tenha sido realmente tremendamente abençoado. Amém. E eu peço para que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas, mande para o seu amigo, mande para aquela pessoa que você viu aí que está se auto-sabotando. Nós colocamos 5 realidades que é semelhantes àquilo que Jonas passou, né, que nós lemos para vocês, mas que você compartilhe essa mensagem, que você curta esse conteúdo, porque assim a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e ele mesmo vai compartilhar para abençoar outras vidas. Porque isso daqui, gente, é um canal para abençoar pessoas, abençoar você, abençoar gerações, vidas, transformar mesmo. E comenta, porque assim a gente vai saber o que Deus está ministrando no seu coração. E assim a gente pode até mesmo trazer mais conteúdos diante daquilo que o Senhor está ministrando, de medos, de receios, para empoderar a sua liderança. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio. See you soon!